Pra libertar meu coração, eu quero muito mais que o som da marcha lenta. Eu quero um novo balancê no bloco do prazer que a multidão comenta. Não quero 8 nem 80, eu quero o bloco do prazer. E quem não vai querer mamãe, mamãe, eu quero sim, quero ser mandarim cheirando gasolina. Na fina flor do meu jardim, assim como carmim na boca das meninas. Olá, no ritmo do carnaval, o Panorama fala hoje sobre a história dessa festa no Brasil. As brincadeiras de rua, os bloquinhos, as marchinhas, as fantasias. A gente recebe o professor Ivan Siqueira, pesquisador do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre o Negro Brasileiro da USP, a socióloga Olga Rodrigues von Simson, professora colaboradora da Faculdade de Educação da Unicamp, e para animar a nossa conversa, o bloco Esfarrapado, um dos mais antigos de São Paulo. Pra libertar meu coração, eu quero muito mais que o som da marcha lenta. Eu quero um novo balancê no bloco do prazer que a multidão comenta. Fica até difícil de pedir para baixar um pouquinho a música para começar a conversa aqui, não é? A gente já vai entrando aí no ritmo, na empolgação. Vamos falar hoje, então, sobre a história do carnaval. Fica difícil saber por onde começar, não é? Vamos começar pelo nome, então, professora? Vamos. Carnaval. Por que carnaval? De onde surge esse Na termo? verdade, vocês vejam que o início da palavra está relacionado à carne, porque eram festividades que aconteciam nos países nórdicos, Suécia, Dinamarca, Finlândia, e que marcavam, na verdade, a volta à vida depois de um longo inverno de 5 meses, em que eles tinham que ficar escondidos nas grutas, nas cabanas muito bem isoladas, e para esse período em que não podiam caçar, não podiam pescar, eles levavam uma grande quantidade de carne que se conservava por causa do frio. E eles iam consumindo essa carne muito cuidadosamente para que a carne não acabasse antes do frio, da chegada do calor e da primavera. E quem dava o sinal de que o frio estava acabando, que o gelo ia derreter, era o urso, porque o urso hibernava. Então, quando chegava fevereiro, eles iam observar para ver se o urso estava acordando. Se ele estivesse acordando, era necessário comer essa carne rapidamente, porque senão ela se estragaria. E eles faziam uma festa em louvor à deusa da fertilidade e consumiam essa carne. E nessa festa, o intercurso sexual era mais livre, porque isso está até hoje no nosso subconsciente, quando se refere a carnaval, porque também queriam que, na verdade, não só os bichos procriassem, mas os humanos também. Sim. Então, a raiz mais antiga do nosso carnaval está nesses costumes dos países nórdicos. Com Agora... a entrada do cristianismo e a vinda, na verdade, da religião cristã para esses países, o carnaval vai ser ressignificado e vai ser o começo da quaresma. Na verdade, o carnaval vai mostrar que o período de recolhimento e de reza e tudo mais vai começar. Então, vamos festejar antes desses 40 dias de jejum, de não comer carne e de reflexão. Andando um pouquinho mais na história, né? Não vai dar tempo de tudo aqui. Chegamos em que momento, professor? Andando um pouquinho e pensando aqui no Brasil, nas festas. Então, a gente pode pensar em Portugal, né? Por meados ali do século XIII, quando aparece nos registros as primeiras vezes a palavra intrudo, que vem do latim introito, que, como a professora disse, introito está relacionado ao início por conta da quaresma, né? Mas isso remonta também a períodos de festividades cíclicas que acontecem em várias culturas, né? Então, a gente tem, por exemplo, o Ísis no Egito, depois isso vai acontecer também na Grécia, isso vai acontecer também em Roma. E era um período, acho que isso, o Carnaval do Brasil, ele se mantém, apesar das influências todas, que é um período de espécie de suspensão. Então, o intrudo, quer dizer, você poderia fazer aquilo que normalmente... Essas imagens aí são relacionadas ao intrudo, essas ilustrações que nós estamos vendo. Você não poderia fazer aquilo que, naquele período de Carnaval, era acessível e era aceitável, digamos. Então, se jogavam bolinhas de água, de perfume. E no Brasil, especialmente no século XIX, no Rio de Janeiro, depois em São Paulo,
tem uma diferenciação. Então, você vai ter uma espécie de intrudo familiar, que tinha determinadas características, e o intrudo popular, que vai depois gerar os nossos primeiros desfiles em cordões e coisas assim. O familiar, pela própria natureza, tinha mais a função, como a professora lembrou aqui, de arrumar os casamentos e, enfim, facilitar as relações sociais. E o popular era, de fato, essa relação de suspensão das normas e fazer aquilo que, digamos, tinha vontade de fazer. Então, esse é um contexto. O comportamento da época. Exatamente. Também. Agora, e que música que embalava isso tudo naquela época, professora? Eu acho que não tinha uma música específica. Na verdade, essas festividades marcavam também uma relação diferenciada sob o ponto de vista social. Então, mulheres eram vítimas e negros também eram vítimas de brancos numa escala social mais elevada. Então, os negros, durante o dia, carregavam as bandejas com as laranjinhas de cera para que os seus senhores pudessem atirá-las nas pessoas e nas moças que interessavam. E só depois do término dessa festividade, mais para o fim da tarde, é que os negros se juntavam junto aos chafarizes, onde havia abundância de água, para brincar entre eles. Então, o intrudo, apesar de parecer que é uma grande festa democrática, precisamos ter esse olhar, que é muito importante. Tinha, na verdade, uma hierarquia muito nítida e muito clara. Quando falam agora as marchinhas, né? Quando é que elas surgem? Então, no Brasil, a gente tem a Chiquinha Gonzaga como um marco de referência, mas, na verdade, é difícil precisar uma data. Na verdade, é um processo, né? Porque para a Chiquinha ter feito a música O Abre Alas, é porque, obviamente, aquilo já estava mais ou menos sistematizado. Essa oficialmente então, é reconhecida como a primeira. Como a primeira, mas falar a primeira é não ver que o tempo é um fluxo, né? Não existe essa coisa de primeira. Existe, sim, uma consolidação, como a gente está vendo agora, uma consolidação dos blocos. Então, como houve, por exemplo, a consolidação do carnaval de rua nos anos 30, 40 e nos anos 50, uma espécie de ápice. Então, quando você olha em retrospecto, você vê, nossa, como aquilo se constituiu, os elementos que vão se sobressaindo em relação ao carnaval, o samba enredo, as fantasias, depois as sessões, em relação aos blocos, as diferenças em relação aos cordões, em relação ao tipo de música, em relação ao andamento, mais acelerado, menos acelerado, em relação às imagens das músicas. Então, em retrospecto, a gente consegue fazer as ligações, mas no tempo é sempre um fluxo. Né? Aproveitar esse gancho do professor, então, para colocar música na nossa conversa, não é? Ou abre alas? Ou abre alas que eu quero passar. Ou abre alas que eu quero passar. Eu sou da lira, não posso negar. Rosa de ouro é quem vai ganhar. Ou abre alas que eu quero passar. Ou abre alas que eu quero passar. Eu sou da lira e não posso negar. Rosa de ouro é quem vai ganhar. Maravilha, hein, Cida? Sua função aí no carnaval, tô sabendo, não é só de cantar, não, né? Tem tantas outras funções, não é? Eu tô ali que cantando você faz também, coloca né? o bloco na rua? Tem essa função também de animar os foliões? Sim, como com certeza, com certeza. A gente tem que ficar de olho, né? E sentir a energia das pessoas, porque com essa troca a coisa flui melhor, né? A gente sabe, às vezes até a gente muda o set list com relação às pessoas que estão vendo a nossa apresentação, a gente pula aquela, não, essa é a hora dessa música. E assim vai. Maurício. É uma das participantes do Bloco Esfarrapado, né? O bloco mais antigo de São Paulo, 72 anos de existência, uma tradição de São Paulo, uma tradição do bairro do Bexiga, Bela Vista, que faz com que milhares de foliões hoje permaneçam nas ruas, participando e vivenciando as mudanças que o carnaval vem sofrendo, com o aumento dos blocos, que passou de uma realidade de 30, 40 blocos por ano. Mudança, não é? Então, aí desde o bloco, né, existe há tanto tempo. Então, nós sentimos a mudança muito mais pelo crescimento do interesse do paulistano e de quem vem de outros estados e até mesmo do exterior para o Carnaval de São Paulo. O Carnaval de São Paulo ele explodiu. Hoje nós temos oficialmente declarados mais de 600 blocos, fora outros tantos que vão surgindo
conforme a proximidade, conforme o advento da festa do carnaval. O Bloco Esfarrapado trabalha a tradição. Nós dependemos basicamente da presença da nossa comunidade, que nos acompanha já há 72 anos. Obviamente que eu não tinha nascido ainda quando a fundação. Mas hoje nós estamos à frente por uma questão administrativa. Sim. E outras tantas pessoas que ano a ano vêm fazendo com que o Bloco Esfarrapado consiga se manter e perpetuar a tradição. O que será que explica isso, hein, professor, esse aumento tão grande das pessoas nas ruas? Na verdade, o excesso de regras e de exigências para o desfile no sambódromo, né? As exigências se tornaram tão fortes e tão presentes que as pessoas foram perdendo a alegria de brincar e de se divertir no carnaval nos grandes desfiles, porque a competição entre as escolas de samba é tanta que a preocupação é constante durante todo o tempo. Claro que o carnaval é essa questão de sair das regras, claro, tudo com muito respeito, mas né, para fazer o diferente da rotina. E de gozar a alegria Sim. de festejar, né? E isso ele consegue no bloco agora e não mais no sambódromo. E que tem a ver muito com as fantasias também, não é, professor? Também. Eu acho que tem um outro componente também, que é a questão do mundo digital. Quer dizer, é muito mais fácil você se conectar hoje com as pessoas, é muito mais fácil você organizar, né? E uma vez que você tem um modelo, a replicação desse modelo acontece. Prova disso é que esse fenômeno dos blocos é praticamente no país todo. Você tem em São Paulo, você tem em Minas, você tem mesmo em Salvador, você tem em Pernambuco, você tem no interior. Quer dizer, é muito replicável o modelo, né? E como também foi comentado, além da questão das regras, há um limite também de participação nas escolas de samba. Primeiro, você tem que pagar em grande parte, se você não é da comunidade, você tem que pagar para participar, né? O desfile dura um período de tempo que quase sempre é 1 hora. Então, há uma série de restrições. Podemos dizer que nas ruas é mais democrático. O bloco, além de assim. você poder seguir mais de um bloco, você pode peregrinar por vários blocos em vários lugares e por várias cidades. Não tem tanta exigência de roupa, tal. De repente você está ali na rua e segue o bloco, não é, professora? Agora, essa questão ainda das fantasias, essa tradição de homens se vestirem de mulheres, hein? O que dá para falar disso? Como é que surge? Tem até uma foto muito interessante, que é do Rio de Janeiro de 1913, do bloco As Marrequinhas, que prova que esse costume vem de longe, não é, professora? Na verdade, a possibilidade de sentir como são os comportamentos e as vivências do outro sexo, né? Então, mulheres vestidas de homem também aparecem no carnaval e homens vestidos de mulher numa quantidade muito maior. E houve um tempo aqui na história do Carnaval de São Paulo que havia uma competição muito grande entre os blocos, entre os cordões principalmente. E se um cordão encontrava com o outro antes de chegar à Avenida São João e roubasse a bandeira, o estandarte do cordão inimigo, vamos dizer, entre aspas, esse cordão estava fora da competição. Então, vestir de mulher, os homens mais corajosos e mais brigões vestirem de mulher e guardarem dentro da saia até as armas para essa competição muito grande, era também uma forma de vencer a competição anterior ao espaço da avenida. Uhum. Agora, esse termo cordões, não é? Que é anterior ao que nós conhecemos hoje dos bloquinhos. Qual que é a diferença, professor, quando se fala cordões ou bloquinhos? Então, na verdade, quando a gente observa as fotos, né, e ouve as gravações que restaram do período, não há muita diferença significativa. O que havia era uma diferença de quantidade, né, mas, por exemplo, você pega cordões e blocos dos anos 20 ali, você não vê diferença significativa. Então, havia uma espécie de aumento no sentido de formar depois uma escola, quando a escola passou a ser um padrão, né? Porque, a princípio, as pessoas se organizavam. Essa organização cresceu, né? Quer dizer, pelo número de pessoas, e aí, na tentativa de organizar, vão virar um cordão, vão virar um bloco. Então, não havia, pelo que a gente observa nas pesquisas, uma distinção. Não, um bloco tem tais e tais características e um cordão tem características diferentes. Na verdade, se usava o mesmo nome ou nomes diferentes para coisas semelhantes e diferentes. Então, isso prova também um pouco do espírito do brasileiro. Sim. E essa suspensão das normas, né? Porque se fosse, de fato, uma coisa muito metódica, não seria carnaval. É claro. E nós mostramos aí uma ilustração, uma foto do Rio de Janeiro. São Paulo está representado muito bem aqui pelo Esfarrapado, mas precisamos também pensar, o carnaval está em todo o país, né? O panorama também está em todo o país. Precisamos falar do Pernambuco, do frevo, não é, professora? O que vale destacar? Sim, do frevo e do maracatu. Uhum. Na verdade, a influência afro chega a todo o Brasil e, dependendo da cultura e das influências locais, ela vai tomar formas diferentes de festejo carnavalesco.
Por isso que a gente tem um tipo de festejo em Pernambuco, um outro na Bahia, outro nas cidades mineiras, mais um outro aqui em São Paulo. Quando eu estudei os cordões de São Paulo, eles surgiam, na verdade, nas casas e nas propriedades das famílias negras que participavam dos bailes mensais que aconteciam na região da Barra Funda, da Bela Vista e tudo mais. E depois dessa união que se dava durante todo o ano, eles se preparavam para sair no carnaval aí com uma identidade mais explícita e com uma formação mais específica, diferente de um bloco. Muito bem, vamos voltar um pouquinho então para São Paulo. Maurício, 1947, que nasce o Esfarrapado, por que esse nome? Pela espontaneidade com que os foliões saíam no Bloco Esfarrapado. A sua origem data de fevereiro de 1947, quando um grupo de amigos, sentados nos degraus do Cine Rex, e comandados pelo Armandinho Polizzi, Armandinho do Bexiga, decidiram sair em cortejo pelas ruas do bairro, com latas, madeiras, batucando. E a espontaneidade com que as pessoas, vendo esse pessoal desfilando, saíam de casa, ou com roupas próprias, ou roupas rasgadas, qualquer forma de manifestação, e até mesmo, aproveitando o gancho dos homens vestidos de mulheres, era uma característica bem própria do Bloco Esfarrapado, as pessoas mais velhas se vestirem de mulher, muito mais por uma forma jocosa e de sátira, não só os momentos políticos e sociais que estavam se atravessando naquele momento, mas bem como também por se pegar a outra face daquele homem bruto, bravo, brigalhão que se tinha no Bexiga, falando alto, grosso, agora lá, de vestido, todo dengoso. Então foi isso que fez Vocês com que... Vocês assistem isso ainda hoje? Não, hoje, no bairro especificamente, existem os remanescentes, sim. Muito embora sejam daquela origem, sejam poucos. Mas temos, sim. E os jovens entram nessa ainda hoje? Então, a tradição faz com que o Bloco Esfarrapado ele continue vivo. E agora a juventude está chegando com muito mais influência cultural no próprio bairro, com várias atividades artísticas e culturais, e influenciando e convivendo com o Bloco Esfarrapado. E é por isso que vem aumentando, ano a ano, a população não só da comunidade do bairro, como das pessoas que vêm de outros locais para participar com a gente. Mostra pra gente então, uma música de autoria do Esfarrapado, não? Opa! Música minha e do Edinho Oliveira aqui, Cida Lobo e Edinho Oliveira. Vamos lá. Quem viu, vem ver de novo o Esfarrapado encantando o povo. Quem viu, vem ver de novo o Esfarrapado encantando o povo. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Eu moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher. Estamos de volta com o Panorama e hoje falamos sobre a história e as histórias do Carnaval. Aqui com a gente, Ivan Siqueira, ele é pesquisador do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre o Negro Brasileiro da USP, a socióloga Olga Rodrigues von Simpson e o Bloco Esfarrapado, trazendo música aqui pra gente, não é? Trem das 11, a Dona Irã Barbosa. Que outros compositores não podem faltar nessa festa? São muitos, né, Maurício? Nós tentamos falar de nomes e compositores, a gente pode esquecer de alguém e fica muito feio e muito chato. Porém, Geraldo Filme, o símbolo do samba de São Paulo. Oswaldinho da Cuíca, compositor e músico, um dos homenageados, únicos homenageados no Museu do Samba do Rio de Janeiro. A Dona Irã Barbosa, também tem a característica do samba de São Paulo. É que a gente
pode cometer um erro grave aqui se nós Deixar deixarmos... esquecer alguém. Tem mais algum, Cida, que te vem à memória, assim? Ah, justíssimo, olha aí. E aí, tá vendo? Olha a gafe. Tá vendo? Como que eu vou cometer uma... Aí, já esqueci da Cida e do Edinho. Olha, a falha gravíssima. Aí, assim eu perco até a amizade de quem vai cantar o samba do esfarrapado. Como é que pode? Então, é uma realidade de sambas em São Paulo que tem uma variedade enorme de compositores. Enorme. Enorme, enorme, enorme. Nós temos uma variedade muito grande de estilos também. Não só de carnaval, não só de samba de roda, samba de boteco, samba de mesa. Então, a gente tem que não cometer falhas. Isso é o principal das coisas. Passeando mais um pouquinho, então, pelo Brasil, o Carnaval de Minas é bem interessante também. Ouro Preto sobe, desce das ladeiras, não é, professora? Sim, Ouro Preto é marcado, na verdade, por uma participação estudantil muito grande, porque a Universidade Federal de Minas, lá de Ouro Preto, traz a juventude do Brasil inteiro interessada em estudar as questões mineralógicas. E eles ficam morando na cidade, criam as amizades, formam os grupos e tornam o Carnaval muito jovem e muito animado. Professor. Isso mostra um pouco desse panorama de mudança que a gente vê, que explica, de certa maneira, esse crescimento muito acelerado dos blocos, né? Então, a gente observa que tem muita juventude interessada na história do Carnaval, mas em vivenciar o Carnaval propriamente, não apenas em escutar sobre como foi o Carnaval. Eu acho que isso explica também o fato de a gente ter blocos infantis, que era coisa que a gente não via 15, 20 anos atrás. Você tem hoje blocos infantis por praticamente quase todas as capitais onde tem o fenômeno de blocos. Então, isso significa que as famílias estão indo levar suas crianças, seus filhos, para brincar o Carnaval. Você tem bloco que é mais focado em música estrangeira, Beatles. Você tem bloco focado em mais músicas regionais, músicas rurais. Então, você tem para todo tipo, tem todo gosto. Tem de tudo, né? Exatamente. E aí, está comentando aqui, tem para bebês e tal. É assim que faz o bloco, passando de geração para geração, não é? Qual que é o desafio de vocês nesse sentido, hein? O nosso desafio maior é fazer com que as pessoas realmente participem do nosso bloco e do Carnaval em geral, se divertindo, sendo espontâneos, e que as novas gerações que vêm chegando saibam aproveitar o Carnaval de rua, que é um carnaval onde a pessoa não tem a despesa que os clubes antigamente faziam com que ocorresse, pagando seus ingressos. Carnaval de rua não tem nenhuma despesa. Você pode ter ou não ter o dinheiro no bolso, você vai se divertir do mesmo jeito. Então, isso que é importante, as pessoas entenderem que a rua, a manifestação popular, o carnaval, que a rua é povo. Pública, é do povo. Agora é do povo. E que nós tenhamos um apoio maior, né, para podermos manter essa tradição cada dia mais forte e cada dia mais preparada e qualificada para a população. Contando mais um pouquinho dessa história, espero eu agora não estar cometendo nenhuma injustiça, porque falamos de São Paulo, falamos do Rio de Janeiro, falamos de Minas Gerais, precisamos falar da Bahia. Estou já me desculpando que não deu tempo de falar de todas as manifestações Brasil afora. O que vale destacar nesse carnaval? Os trios elétricos também, não é, professor? Muito importantes, na verdade. E o Carnaval da Bahia já trazia, mesmo no desfile organizado, uma participação grande e espontânea, porque sempre havia aqueles que se juntavam ao trio e que animavam o desfile de maneira importantíssima. Você tem também, na Bahia, como se sabe, uma influência muito grande das religiões afro-brasileiras, né? Então, você tem os afoxés, os gigantes. E você tem também, o que não é muito conhecido, o samba do Recôncavo Baiano, que também é um carnaval à parte e recomendo para quem não conhece. Uma música sempre atual, hein? Qual que é? Mamãe, eu quero. Há quem diga que eu dormi de tocar, que eu perdi a boca, que eu corri da briga, que eu caí do galho e que não vi saída, e que eu morri de medo quando o pau quebrou. Há quem diga que eu não sou de nada, que eu não sei de nada e não peço desculpas, que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira e que o Durango Kid quase me levou. Eu quero botar meu bloco na rua, brincar, botar pra gemer. Eu quero botar
agora. Que delícia! Que voz maravilhosa. Parabéns, muito bom. Eu queria saber a opinião de vocês sobre uma outra coisa. Agora, a decisão de alguns blocos retirarem de seu repertório algumas letras consideradas ofensivas. Como que vocês veem isso acontecendo por aí? Então, né, o que é ofensivo? Nós temos músicas de domínio popular aí, Cabeleira do Zezé, Maria Sapatão, que não tem nenhum significado ofensivo. É uma realidade que já se reporta há anos, tanto é que é de domínio popular. E não tem uma definição como isso. Acho que as pessoas têm que se ater a assuntos realmente que sejam voltados ao preconceito, à discriminação, isso sim. Mas carnaval, eu não vejo nada assim que seja mais apelativo ou menos apelativo quanto músicas, composições e o que se coloca para o folião, cantar e se divertir. Comportamentos é outra coisa totalmente diferente. Sabe a opinião dos professores aqui? Eu acho que cada época vivencia um conjunto de valores e esses valores estão nas músicas, estão no carnaval. Então, acho que a gente tem que, como foi dito, respeitar as pessoas, não ofender gratuitamente e, sobretudo, pensar que o carnaval é um momento de alegria. E momento de alegria é que as pessoas querem se divertir e não serem incomodadas, não serem execradas, não serem colocadas em situação de ridículo. Então, acho que, observando isso, fica tranquilo. Eu acho que o espaço do carnaval é um espaço de acolhimento, um espaço de troca positiva. Por isso, na verdade, essas músicas com um caráter muito crítico acabam, na verdade, estragando essa característica tão importante do carnaval, que é receber a todos, permitir que todos brinquem, apesar das dificuldades. Nós estamos chegando aqui ao fim do nosso programa. Eu quero fazer uma lembrança também importante, carnaval, respeito, todo mundo aqui está dizendo, vamos brincar, mas vamos respeitar, porque, olha, é o primeiro carnaval este ano em que assédio é crime e dá cadeia. É bom lembrar também isso, né? Então vamos brincar todos com respeito. Nós vamos chegar aqui ao final com música, é claro, né? O que vocês prepararam para esse final aqui para a gente? Final. Antes eu quero dar um recadinho aqui para quem quiser saber mais dessa história, que é o livro da professora Carnaval em Branco e Negro, Carnaval Popular Paulistano, 1914-1988, da professora Olga Rodrigues de Moraes von Simpson. Tem mais dessa história aqui nesse livro. O que vocês vão trazer para a gente aqui para terminar? Bloco Esfarrapado desfila na segunda-feira de carnaval, com uma tradição assim, faz com que a população nos acompanhe, né? A partir das 10 horas a concentração, a partir das 14 horas o cortejo, nas esquinas da rua 13 de maio, com o Conselheiro Carrão, no bairro da Bela Vista, Bexiga, em frente à igreja da Nossa Senhora Quiropita, a nossa padroeira. Obrigada, Esfarrapado. Obrigada, professores, pelo esse bate-papo de hoje. Obrigada pela sua companhia. Um ótimo carnaval para vocês. Vamos terminar com música, claro. De agulhas, brilham estrelas em São João. Babado, chatice e chachado, segura